mais uma vez ministrar a sua palavra. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 10. Amém? Atos é um livro bastante fácil de se localizar, não é, irmãos? É depois do Evangelho de João. Aleluia. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém. O versículo de número 10, somente ele apenas. Eu vou ler e você me acompanha. Diz assim: contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, e declarando, não vos desanimeis, pois a sua alma vive. A tradução de vocês está diferente, né? Mas é isso aí. Glória a Jesus. Ele se debruçou sobre ele, mas antes de Paulo se debruçar, ele desceu. No 3 você diz assim: Paulo desceu. 1, 2, 3. Paulo desceu. Chegou lá no céu. Glória a Deus. Pode tomar seu assento. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louva a Deus, porque Deus ele continua trabalhando, né, irmãos? Deus continua operando, e eu louvo a Deus porque eu vejo que eu estou ficando velho. Tem Moisés, eu vi Moisés nascendo, peguei Moisés no colo, rapaz. Moisés já está até tocando aí já, né? Louva a Deus. O Mike também já está casado, pastor Ivaldo, pastor Amassa, só tem a voz, meu Deus do céu. Nós estamos ficando velhos mesmo, né? Mas Jesus é bom, né? Aleluia. Eu gosto de contar história, irmão. Eu sou pregador como pastor Leandro, pastor Evaldo. Eu conto história, né? A gente conta história, porque contar a história de Jesus é muito bom, né? Glória a Deus. Aleluia. Teve uma certa vez em que Jesus, a Bíblia diz que Jesus estava em casa, e quando Jesus está em casa, ele é cercado de uma multidão. O povo começa a entrar pelas portas, começa a entrar para dentro da casa. Jesus estava na cidade de Naftali e Zebulon. Ele entra naquela casa, e quando ele entra naquela casa, o que me chama a minha atenção é que alguém vai despertar, né, e levar um grande amigo. Ele estava deitado numa cama. Ele era coxo, né? E eles pegaram. O que me chama a atenção nesses 4 amigos é que eles estão levando o coxo até onde Jesus está. E quando ele chega na porta, que eles veem a porta muito tumultuada, eles não conseguem entrar pela porta. E o que vai mexer comigo é que eles não desistem de ajudar o amigo. Tem gente que encontra dificuldade e não quer mais ajudar o amigo por causa da dificuldade que está vendo, né? Mas eu louvo a Deus porque esses 4 amigos aqui, eles pegam o camarada, eles dão a volta por detrás da casa, ele pega o moço, sobe no telhado. Quando eles sobem no telhado, a Bíblia vai dizer que eles pegam esse moço e eles abrem um buraco naquele telhado, desce o moço até onde Jesus está. E quando eles descem, né, que Jesus vê aquele moço, ele diz o que? Ele fala: olha, perdoados estão os teus pecados, não é isso? Aleluia. Os fariseus hipócritas que ali estavam, eles começaram a zombar. Quem é esse que pode perdoar pecado? Mas voltando, irmão, não sei se você reparou que as casas de antigamente, elas eram muito fracas, elas eram feitas de telhado de palha, não é isso, pastor Ivaldo? O telhado não era aquela coisa tão resistente, era um pouco fraco. E o que vai me chamar a atenção é que esses homens estão lá em cima. Aqui não tem somente um homem que era o paralítico, não. Aqui tem 5 pessoas, que eram os 4 que o levaram, e tem mais ele que é o paralítico. Então são 5 pessoas em cima do telhado. Como é que esse telhado não cai? Porque o homem está ali. O telhado não cai, não desaba. A casa estava cheia. Jesus sentado embaixo, o telhado não cai de jeito nenhum. Eles desceram, e quando eles descem, irmão, por que a casa não cai? Por que o telhado não desaba? Porque tem alguém que está ali, que é uma reverência. Tem alguém que está ali, que essa pessoa é muito forte, é muito poderosa. Então ele não permite que a casa caia, que o telhado desabe. Embora tenha peso em cima, tem algumas pessoas que estão em cima que são pesados. São 5 homens em cima do telhado. Eles estão de cima, mas quem está embaixo é que segura a casa. Se essa pessoa que segura a
na casa. Glória! Irmãos, nós lemos aqui um texto. Isso aqui só foi uma introduçãozinha, uma historinha que eu queria contar. Aleluia! Glória a Jesus, que eu acho esse texto muito bonito. Então a Bíblia toda é linda, né? Aleluia, louvo a Deus, porque aqui está contando uma história de um homem chamado Paulo, que a Bíblia vai dizer que aparece um varão para ele e diz para ele: atravessa a Macedônia, vem nos ajudar. Mas diz a Bíblia que o anjo do Senhor apareceu para Paulo e falou para Paulo não ir, e Paulo não vai, né? E nessa vez, se não me falha a memória, acho que é a segunda viagem missionária de Paulo, a Bíblia diz que Paulo está determinado a fazer algo. Então Paulo, quando está determinado a fazer algo, o que me chama a atenção é que Paulo tem uma responsabilidade muito grande. Irmãos, aqui quem está no assunto é o apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Todo mundo conhece Paulo, um discípulo de Jesus. E Paulo, quando a Bíblia diz que Paulo ele começa a pregar ali, eu imagino que Paulo ele vai contar a sua história de quando ele cai do cavalo, caminho de Damasco. Jesus salva a Paulo, o próprio Jesus aparece para ele e diz para ele: Paulo, por que tu me persegue? Paulo não, Saulo, né? Por que tu me persegue? Ele: quem és tu? Eu sou Jesus. A Bíblia diz que Jesus dá um decreto para Saulo ir para Damasco. E quando ele chegasse lá, ele ia chegar num certo endereço onde Jesus falou para que ele pudesse ir. Ele vai para o endereço. O interessante que vai me chamar a minha atenção é que no mesmo momento que o Senhor está dando endereço para Saulo, está dando endereço também para Ananias, que está dentro da cidade, né? Jesus ele faz dessa maneira, ele fala do jeito que ele quer, ele faz do jeito que ele quer, porque a obra é dele. Quando a obra é dele, eu acho interessante porque Jesus fala com ele e fala com Ananias: vai à rua chamada direita, porque lá tem um certo Saulo de Tarso, e esse homem ele há de levar o meu nome, ele há de pregar, ele vai pregar muito, vai ser muito usado. Então a Bíblia diz, irmãos, que agora ele vai para Damasco, e quando ele chega em Damasco, que Ananias começa a orar por ele, diz a Bíblia que a escama cai de seus olhos. Paulo é cheio do Espírito Santo, e assim vai. A obra de Deus ela não pode parar. Saulo, quando está pregando, ele chega a um determinado lugar onde a Bíblia diz que existia ali um alvoroço, uma bagunça, né? E Paulo ele ia para um determinado lugar. O texto vai dizer que existia ali ciladas que os judeus queriam colocar ciladas sobre ele. Então a Bíblia diz que Paulo ele abraça os discípulos. Isso aqui me chama muito a minha atenção, porque Paulo, antes de acontecer alguma coisa com ele, irmãos, a Bíblia diz que Paulo ele abraça os discípulos, porque talvez Paulo, pastor Leandro, ele não sabia o que podia acontecer com ele. Então, antes que acontecesse, ele pensou com ele: eu vou abraçar os meus irmãos, porque eu não sei o que pode acontecer, porque Paulo estava indo ali, porque Paulo estava conversando com os discípulos. Então ele pega e abraça os discípulos para poder dar continuidade naquela obra. E quando Paulo ele chega em Troade, a Bíblia vai dizer que Paulo, quando chega em Troade, ele chega ao determinado lugar, e o texto vai dizer que esse dia, irmãos, ele é o primeiro dia da semana. É o primeiro dia da semana, chamado domingo. Aleluia. É o culto à noite. Eles prepararam tudo, levaram pão, levaram tudo. Esse culto seria um culto de Santa Ceia, né? E a Bíblia diz que Paulo era o pregador. Eles estavam esperando por Paulo, para Paulo poder chegar. O que me chama a atenção é que quando ele chega num determinado lugar, que os irmãos vão chegando para o culto, a Bíblia diz que um certo Eutico, que era um jovem, ele entra e senta na janela. Irmão, não tem como não dizer que Eutico ele era conhecido da casa. Eutico era da cidade de Troade. Eutico estava ali, mas ele chega, ele não faz como os irmãos que estavam acostumados a fazer. O quê? Sentar-se na cadeira. Não, ele ia direto para a janela e se assentava naquela janela. Então a Bíblia vai dizer que enquanto Paulo está pregando, Eutico está na janela sentado. Isso aqui mexe comigo, porque Paulo não se preocupa em dizer para ele: rapaz, desce daí. Paulo não se preocupa. Paulo não dá nenhum tipo de atenção, porque Paulo está focado no evangelho que ele está pregando. A gente precisa de pregar o evangelho. Por isso que Paulo está aqui, ele está pregando, e ele não está preocupado com Eutico. Eutico chega na situação, Eutico está sentado na janela, e quando ele está sentado na janela,
A Bíblia vai dizer que o discurso de Paulo foi muito extensivo, ele se estendeu muito no seu discurso. A Bíblia diz que alguém vai chegar para Paulo e vai dizer para Paulo: Paulo, o jovem caiu lá fora, ele caiu do lado de fora. A Bíblia diz que Paulo imediatamente ele para de pregar e desce para poder socorrer a Eutico, que está caído, tinha acabado de cair da janela. Irmão, eu presto atenção nisso aqui, eu entendo que Paulo está pregando, mas não adianta a gente estar pregando e a gente não viver o que a gente prega. Se eu prego, eu preciso cuidar. Se eu prego, eu preciso ir lá para poder pregar e ajudar alguém que está caído, porque não adianta a pessoa, só porque a pessoa está dentro da igreja, a pessoa está ouvindo a palavra, está ouvindo a pregação, não adianta. Ninguém está sujeito, pastor Ivaldo, de não cair. A pessoa está sujeita a cair. Não é só porque tu é crente que tu é o super-homem ou a mulher maravilha. Claro que não. Se você está na igreja, assim como o Eutico caiu, a gente também um dia podemos cair. Mas a Bíblia diz que sempre vai existir alguém que vai te ajudar, vai me ajudar. Ele vai ajudar você a se levantar. E assim Paulo ele fez. Ele se levanta, ele para, melhor dizendo, ele para de pregar e vai lá para poder socorrer a Eutico. Isso aqui me chama atenção, irmão, porque Paulo para a sua pregação para poder ir lá ajudar Eutico a se levantar, que tinha caído. O texto diz que alguém chega para Paulo: ó, caiu e já morreu, está morto. Aí Paulo, mesmo assim, sabendo que estava morto, que alguém já tinha trago a notícia, Paulo não se preocupou com a tal situação. Paulo queria parar de pregar e ir lá para poder ajudar. Porque sabe o que eu acho interessante? Quando Deus falou para o pastor Ivaldo, para o pastor Ivaldo abrir essa igreja que eu vim aqui, só tinha tijolo, estava tudo chapiscado ainda, não tinha nada. Aí o que me chama a atenção é que Deus tem uma estratégia para ele. Mas para Deus dar estratégia para ele, sabe de que ele precisa? Ele precisa de obreiros e obreiros para poder ajudar. Porque quando Deus dá estratégia para um pastor, o pastor precisa de ter ajudadores para a sua obra e pessoas que se envolvam na obra, pessoas que estejam envolvidas na obra, que é para a obra poder seguir direitinho. A obra só vai bem quando o pastor está na direção de Deus e os obreiros estão ali para poder ajudar, porque senão não vai, irmão. A obra já tinha para se ter parado, a igreja já era para ter fechado as portas. Por que não fechou? Por que não parou? Não parou porque Deus não permitiu. Não parou porque o pastor está ligado. Não parou porque os obreiros estão aqui para poder ajudar ele. Então é por isso que não para. Agora eu vejo aqui Paulo precisando parar de pregar para poder descer, para poder pegar o jovem que tinha caído. Por que não tinha obreiro para poder ajudar? É sempre assim. Tem lugar que não tem obreiro e o obreiro não entende aquilo que Deus tem na vida do homem de Deus e da mulher de Deus também. Mas aqui Paulo ele prega, ele para a sua pregação e ele desce, ele fala: ó, não se apavorem, porque a alma dele nele está. E Paulo sobe com Eutico para cima e Eutico estava vivo. Aí Paulo sabe o que ele faz? Ele continua a sua pregação, mas Eutico estava vivo. Eutico estava vivo. Eutico está vivo. Eutico não morreu. Mas para Eutico não morrer, precisava de Paulo estar ali. Se Paulo não está ali, meu Deus, se Paulo não está ali, certamente iria morrer. Mas Paulo estava ali. E aonde Paulo estava, o que aconteceu foi que Paulo se preocupou com a alma que estava caída. Meu Deus. Você já ouviu falar? Tem gente, eu já ouvi pessoas falarem mal de Eutico, porque Eutico caiu. Até eu já falei mal de Eutico, porque Eutico tinha caído. Irmão, todos nós estamos sujeitos a cair um dia. Quem não está sujeito a cair? Todo mundo está, ninguém é fortão, ninguém é fortuna. A gente cai mesmo, não adianta. Tem gente que cai, mas quando a pessoa cai, o que Paulo fez é o que a gente tem que fazer, é ir lá e ajudar, né? Ficar, ó, tentando sarrafo no irmão, na irmã, não. Se caiu, vai lá e ajuda. É mais fácil falar mal do que pegar e ir lá e estender a mão para poder ajudar alguém. Se fosse com Jesus, Jesus não ia falar mal, Jesus ia estender a mão, assim como Paulo fez, porque Jesus era o maior, ele é o maior pregador. E depois de Jesus que eu conheço, é apóstolo Paulo, era um dos maiores pregadores. Paulo está pregando, para de pregar, e agora ele desce para poder buscar Eutico que está caído. Irmão, quando eu escuto falar desse negócio
de tarde, melhor dizendo, Deus descia no jardim para poder falar com o homem. Isso aqui é algo que vai mexer comigo, porque Deus, ele nunca deixa o homem sozinho, ele sempre pega o homem e desce para poder ajudar. O que é que tu está pensando? Está pensando que ele não desceu nessa casa aqui hoje para poder nos ajudar? Se Jesus não está aqui, irmão, ou tem alguém que está entendendo e está levantando a mão, porque Jesus, se ele não descesse nessa casa, o culto não acontecia. Se Jesus não estivesse aqui, o culto não ia acontecer, nada ia valer a pena, porque o grandão da Galileia não se faz presente. Agora, quando ele está presente na casa é diferente, pastor Ivaldo. Quando ele está dentro da casa, as coisas acontecem. Quando ele está dentro da casa, qualquer coisinha que a gente fala, o povo já levanta a mão, não precisa nem mandar, porque você já está entendendo que ele, o ambiente, ele se faz presente. O ambiente em que Jesus está é completamente diferente. Jesus, ele desce nesse ambiente, ele desce nessa casa, ele está curando pessoa hoje aqui nessa noite, ele está vindo com a tua resposta hoje aqui nessa noite, é porque ele desceu. Assim como Deus descia no jardim do Éden, Jesus está descendo aqui hoje também nessa casa para poder te dar vitória. Mas irmão, a Bíblia diz que Davi estava em cima, e quando Davi está em cima, existe um gigante dentro do vale, e Davi chega. Não precisou Deus mandar Davi, não precisou Samuel mandar Davi, não precisou Saul mandar Davi. Davi, ele pega e ele se oferece. Tem gente que está disposto a se oferecer, a descer para poder fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus ela não pode parar. Oh, glória a Deus, ela não pode parar. Alguém tem que se levantar para poder fazer. Alguém tem que se levantar para poder fazer. Se você não fizer, eu vou lá e faço. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque Davi, ele se prontificou. Ele disse assim: olha, eu vou descer e vou pelejar contra esse gigante. Aleluia. Assim como Paulo desceu para buscar Eutico, assim como Deus descia para falar com o homem no jardim, assim também Davi está descendo para peleja, para poder pelejar contra o gigante. Oh, meus irmãos, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, Daniel, que agora Josafá, ele está diante de uma peleja. A Bíblia diz que Josafá, ele estava um pouco temeroso, né? Porque era muito dos inimigos. Aí Deus usa o profeta chega para ele e diz o que para ele? Olha, nessa peleja não tereis que pelejar, pode descer, vai para a guerra, desce, porque a vitória vai ser sua, você não vai perder. Quem precisa de resposta, a resposta é essa: pode ir para a guerra, pode ir para a peleja, porque a vitória já é tua. Será que tu pode levantar a mão e dar glória para ele, porque a tua resposta já chegou? Se você descer, a vitória é sua. Aleluia. A vitória é sua. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E depois que Deus, ele pega e chama Moisés. Quando Deus chama Moisés, que Moisés está no deserto, a Bíblia diz que Deus chama Moisés em cima do monte. Em cima do monte Deus palestra com Moisés. E quando Deus está em cima, quando Moisés está em cima do monte, a resposta que Deus dá para Moisés é essa: desce e vai libertar o meu povo. Aleluia. Eu só vejo Deus falando em descer, irmão. É porque verdadeiramente nós precisamos de descer, não é isso? Quem não desce não tem vitória. Quem não desce não tem resposta. Eu vejo ele falando para Moisés descer. Quando Deus, a gente vê aquele alvoroço no céu, a gente lê a Bíblia e a gente entende que naquele grande dia ninguém queria descer. Desce, Gabriel, desce, Miguel, ninguém queria descer, mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele se prontifica e ele desce. E quando ele desce para poder salvar a humanidade. Aí por isso que Deus, ele disse que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus desceu, e se ele não descesse, as coisas não estavam acontecendo, porque quando ele desce com resposta. Ele desce com resposta para a minha vida e para a tua vida também. Quem tem resposta de Deus aí, joga a mão para cima e glorifica o
chamado Eus. Que se esse jovem não tivesse passado por essa situação, se Paulo, melhor dizendo, Paulo não está lá, ele não tinha passado por isso. Mas acontece que Paulo chegou ao recinto e salvou a vida daquele moço, e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Assim será na minha vida e na tua vida também. O nome dele vai ser glorificado na nossa vida, porque eu tenho certeza que Deus ele vai fazer coisas grandes na nossa vida ainda. Por esses dias ainda há de acontecer alguma coisa na nossa vida, porque nós precisamos da vitória. Nós não precisamos somente da resposta, mas nós precisamos de vitórias também, porque Jesus ele continua operando. Deus ele continua fazendo em nosso meio. A obra é dele. Aqui já foi dito nessa noite, aqui já foi dito que no momento da oração, que foi o momento que eu cheguei, eu escutei a serva de Deus que estava aqui orando, e no momento da oração ela dizia que não é tempo da gente brincar mais. Nós não podemos mais brincar. A gente não pode mais brincar de ser crente. A gente tem que ser crente de verdade. Se não for crente de verdade, a resposta não vem. Se não for crente de verdade, as coisas não acontecem, Daniel. Para as coisas poderem acontecer, a gente tem que ser crente mesmo. Nesses últimos dias difíceis, dias de luta, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Isso me fez lembrar, sabe de quem? De um casal chamado Zacarias e Isabel. Tempos difíceis. Lucas vai fazer questão de apresentar eles. Quem era eles? Vivia em tempos difíceis. A situação não era favorável para eles. Não era, estava em tempo difícil. Só que nesse dia, Isabel fica em casa. Aí quem vai para o templo é quem? Só Zacarias. Vai sozinho, sem a esposa. Quando Zacarias chega no templo, que eles estão ali lançando sorte, a Bíblia diz que a sorte cai sobre quem? Zacarias. Da oitava ordem de Abias. Isso aqui mexe muito comigo, sabe por quê? Porque Zacarias, ele entra no templo, e quando ele entra no templo, a Bíblia vai dizer que Zacarias está dentro do templo orando. E de repente aparece um varão do lado dele, um anjo, Gabriel, vem trazer a resposta para ele. E disse o que para ele? Disse para ele assim: olha, Zacarias, a tua mulher que era estéril, ela vai ter um filho, Ela não é mais estéril, agora ela vai ter um filho. Zacarias, ele ficou meio assim, sem acreditar, Mas a Bíblia diz que Zacarias estava dentro do templo. E isso aqui chama a minha atenção, porque quem está no culto é quem? É Zacarias. E a mulher está em casa. Se a mulher está em casa, Zacarias está no templo. Zacarias que era para ser abençoado e receber uma grande vitória, não quem estava em casa. Quem estava em casa, irmãos, podia ficar sem receber nada, mas por causa da presença de Zacarias, a esposa que estava em casa recebeu. Então eu aprendo assim: enquanto nós estamos aqui nessa noite, Jesus ele está operando dentro da nossa casa. Só porque você veio, Jesus está operando dentro do teu lar. Eu não sei quem, mas ele está visitando alguém dentro da tua casa, só pelo simples fato de você estar aqui. Você está aqui, aí você deve estar pensando assim: não vai acontecer nada na minha casa. Vai sim, porque Jesus já decretou a tua vitória e a tua resposta também, de você receber aquilo que tu veio buscar hoje aqui nessa noite. Você vai sair daqui de posse da tua vitória. Não adianta o diabo querer tentar, Senhor. Entrou do mesmo jeito e vai sair da mesma forma. Vai não, vai sair daqui de vitória na mão. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Eu de rei, você vai cantar o hino da vitória por esses dias, em nome de Jesus. Vai cantar o hino da vitória. Enquanto você está aqui glorificando, Deus está visitando dentro da tua casa. Pastor, é porque tu não conhece a minha história. Meu marido está lá na porta da barraca. Eu estou aqui no culto essa hora e ele está na porta da barraca. Não tem problema não. Se ele está na porta da barraca, sabe o que vai acontecer? Jesus vai lá para pegar ele e vai trazer ele, vai tirar a garrafa de cachaça e vai botar uma Bíblia na mão dele. Um dia quando tu entrar por essa porta, eu profetizo aqui nessa noite que tu vai entrar por essa porta de mão dada com ele e ele com a Bíblia na mão, não uma garrafa, em nome de Jesus.
graça. Enquanto eu prego aqui, pastor Ivaldo, eu estou escutando barulho de corrente que está caindo. Se a igreja tivesse ligada e tivesse entendendo o que Jesus está fazendo hoje aqui nessa noite, meus irmãos, Jesus está trabalhando. Ele está indo lá dentro da tua casa, só porque você está aqui, só pelo fato de você estar aqui, Jesus está indo dentro da tua casa. Ele está visitando o teu lar nesse momento e está te abençoando. Ele está suprindo a tua necessidade, oh glória. Ele está suprindo tudo aquilo que você precisa e que você necessita. Eu já disse aqui nessa noite e vou dizer mais uma vez: tu vai sair daqui com a tua resposta hoje. O nome do teu Deus vai ser glorificado e você pode tomar posse da tua vitória. Aleluia. Meus irmãos, que Deus continue abençoando a todos. Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, toda a sua família, toda a sua parentela. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu rogo essa oração pela minha casa, pela minha família, Aleluia. pelo meu ministério. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Glória a Em Deus. nome de Jesus, Aleluia. amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Obrigado, pastor Ivaldo. Obrigado, pastor Amaro. Deus continue abençoando a vida de vocês em nome de Jesus, tá bom? Aleluia.